Eu vou fazer uma reflexão rápida com você e nós vamos começar por João, capítulo 10, verso de número 41. Diz assim, João 10, 41. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo o quanto João disse deste era verdade. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, que todas as distrações sejam removidas pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Eu quero te chamar a atenção para algo poderosíssimo. Verdade. Verdade. Nós vamos dar uma olhada hoje no perigo que ela causa onde ela chega, no problema que ela causa para aqueles que resolvem lutar por ela, se empenhar para fazer com que ela se mantenha. É um grande desafio. Na narrativa de Jesus, o maior homem nascido de mulher que pisou nessa terra depois dele se chamou João. João nunca curou ninguém. Não há uma manifestação milagrosa de João. O que fazia as pessoas saírem de suas casas para sentar em pedras, em ambientes acalorados, com dificuldade de ouvir, o que fazia as pessoas se deslocarem? O que João tinha? João era alguém comprometido com a verdade. Se comprometer com a verdade fez de João, o próprio texto diz, certo? Se Jesus disse que ele era o maior nascido de mulher e ele não fez sinal nenhum, o texto termina dizendo o que João fazia era falar a respeito da verdade, era falar a verdade. Bom, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse ser a verdade à toa. Se Jesus se disse o Filho de Deus e ele se diz ou diz ser a verdade, o Pai de Jesus é Deus. Então nós podemos colocar Deus como Pai da verdade. Talvez por isso a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Porque se Deus é o pai da verdade e Satanás é o opositor de Deus, todos aqueles que se levantarem em favor da verdade, eles terão sérios problemas com o pai da mentira e seus adeptos. Por quê? Porque nós vamos descobrir que a mentira, ela é poderosíssima. Ela pode resolver problemas, ela pode mudar a perspectiva das pessoas, mas nós sabemos que ela é extremamente prejudicial e pode causar muitos problemas. E é isso que eu vou mostrar a vocês rapidinho. Quer ver? Já falei isso aqui. Quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Isso, pouca ignorância. Bom, vamos aumentar isso. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Levanta a mão. Agora a ignorância cresceu. Tá certo? Vamos tentar melhorar isso um pouquinho. Quem aqui já acreditou que chinelo virado fazia você passar mal? Levanta a mão. Isso aí, note que há uma crescente na ignorância. Tá certo? Quem aqui já jogou um cobertor em cima do espelho quando estava trovejando? Levanta a mão. Isso, a outra até levantou. Isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você joga cobertor em espelho? Hoje, se você chegar em casa, tiver uma manga e um litro de leite, você faz o quê?
Pois é, por que você faz? O chinelo eu ainda desviro. Está tão impregnado em mim que se eu ver um chinelinho, eu penso, se quem deixou virado não passar mal, quem passa sou eu que vi. Mas eu queria que você entendesse que você hoje não joga mais o cobertor no espelho porque alguma coisa te libertou. E o que foi? A verdade. Hoje você faz a vitamina porque você conhece a verdade. Porque quando a verdade chega, ela traz libertar. Isso não é só do pecado não, também é da ignorância. Que tem gente que ainda está livre do pecado, mas preso na ignorância. Você está rindo? Cuidado que pode ser de você. Então nós vamos dar uma olhada nisso, porque todo mundo que se mete com a verdade vai ter problema, certo? E mais do que a verdade, você tem que saber como se posicionar, porque olha o João Batista. O João Batista era o cara da verdade, sim ou não? Mas foi chamado para falar a verdade no deserto. Vai para o deserto e manda lá a verdade. Um belo dia resolveu mudar de ambiente. Ao invés de falar a verdade no deserto, foi falar no palácio para Herodes. Chamou Herodes e Herodia de adúltero. O que aconteceu com João? Perdeu a cabeça. Porque até para falar a verdade você tem que saber onde fala. Senão você pode perder a cabeça, pode perder o casamento. Tem que ter sabedoria. E eu vou te mostrar isso rapidinho. E o grande desafio que enfrentas, inevitavelmente, é com essa tal de verdade. Porque às vezes uma mentirinha resolvia tudo. Mas o problema é o pai, o chifrudo, que nem tem mulher e é chifrudo, aquele maluco. As pessoas não gostam que fala dele porque acha, pastor, não gosta que fala no diabo, porque senão ele vem. Você acha que você precisa chamar para ele vir? Você tem sogra e ele veio, é na verdade. É só para distrair você um pouquinho que eu já vou entrar e vai ficar, né? Então o diabo, você não tem nada nele de bom não, certo? Então preste atenção, quem se mete com a verdade vai ter problema, irmão, certo? Ou você, ou então você vai entrar para a turma do politicamente correto, que não é o mentiroso, mas também não é o verdadeiro, certo? É o camaleão, ele toma a forma do ambiente, certo? E aí não dá para ter um contato com a verdade desse jeito não. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho, vai ser com anestesia, quando você vê, acabou. Primeiro eu quero te mostrar os prejuízos dessa tal de verdade. Segura aí, presta atenção quando ela prejudica. Mateus 28, 11 diz assim: quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Congregado eles com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Preste atenção em mim um pouquinho. Essa é a história da ressurreição de Jesus. Colocaram o corpo no sepulcro e Jesus disse que ia ressuscitar. Sim ou não? Sim ou não? Isso. Ele não era verdade? Então se ele falou que ia ressuscitar, ele ia e ressuscitou. No momento da ressurreição, depois você lê, que eu não preciso ler tudo, não dá tempo. O que acontece? Os guardas fingem que estão mortos. Caíram, não tinham o que fazer, esperto. Caíram, ficaram quietinhos. Aí Jesus ressuscitou e rapou fora. Sim ou não? Isso. Os guardas levantam e vai que o anjo volta. Quem é que chega? As mulheres. Quando chega, cadê Jesus? Não está lá, está vazio. A pedra está removida e elas vêm discutindo. Quem vai remover a pedra? Quem tira a pedra? Pedra pesada. Chegaram e a pedra. E agora? Jesus está lá, sim ou não? Não. Aí quem é que aparece? O anjo. O anjo falou o quê? Ô meninas, por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive?
Ele não está aqui, ele ressuscita. Então vão e fala para a patota dele. E lá vão as mulheres, sim ou não? Elas estão saindo do mesmo lugar que os soldados, sim ou não? Sim ou não? Elas sabem da mesma coisa, sim ou não? Elas sabem que Jesus... Mas isso é problemático em alguns ambientes. Então os soldados vão para lá e falam: ô, rapaziada, o homem, ele ressuscitou mesmo. Olha, nós caímos assim porque não dá para fazer nada, era anjo, entendeu? Nós conhecemos o Velho Testamento, lembra? Anjo lá que matou Senaqueribe, a turma toda, a turma toda. Anjo é perigoso. Um anjo só matou um exército, certo? Imagine só nós soldadinhos aqui, já tinha ido a óbito, sim ou não? Então eles vão dizer para os sacerdotes: ele ressuscita. Isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Porém nem toda a verdade é bem-vinda. Os sacerdotes olharam e disseram: opa, isso aí não. Vocês não vão dizer que ele ressuscitou, porque isso nos prejudica. E quando uma verdade traz prejuízo, muitas pessoas têm tendência a ignorá-la, a tentar ludibriá-la e escondê-la. Então os homens foram bem pagos, sim, porque tem gente que às vezes tem dificuldade de colocar um dinheiro para que o nome do Senhor seja expandido, seja anunciado, mas eles colocaram muito dinheiro para que uma mentira fosse contada, porque ela iria gerar prejuízo. Então os guardas vão contar, e o texto termina dizendo que muitas pessoas acreditaram nisso, mas tinha um grupo que não acreditaria nisso. Que grupo seria? Quem é que você acha que não acreditaria nisso de forma nenhuma? As mulheres. As mulheres sabiam a verdade. Elas tinham o conhecimento da verdade. Então essa história poderia soar bem, poderia despertar desconfiança em muitas pessoas, mas não nelas. Elas não. Elas sabiam porque elas estiveram lá. Elas ouviram. Então aquela mentira poderia ser bem colocada, certo? Em qualquer ambiente, em qualquer mente, mas nunca na mente de alguém que conhece a verdade. Por isso, conhecer a verdade, ter acesso a ela, é tão perigoso. Por isso que todas as vezes que o sistema busca conscientizar pessoas, informar pessoas, educar pessoas, lutar para que a verdade chegue, muitas pessoas que não gostam do prejuízo que a verdade pode trazer, porque eu vou te mostrar isso, ela é perigosa. Atos dos Apóstolos, você quer ver? Capítulo 22, verso de número 25, estão prendendo Paulo, estão decididos a puni-lo, e o verso 25 diz: quando eles estavam o atando com correias, Paulo disse ao centurião que ali estava: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isso, o centurião foi, anunciou ao tribuno dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Não brinca com esse cara não, porque ele sabe quem ele é, ele conhece a verdade. E ao conhecer a verdade, ele trouxe ao ambiente de punição uma verdade que ele tem ciência, os outros não, mas ele tinha. E quando ele apresenta a verdade cuja qual ele está dizendo para os outros: eu conheço meus direitos, eu sei, certo? Como as coisas funcionam. Aí a turma falou: não dá para fazer isso, nós precisamos interromper isso. Então inevitavelmente nós precisamos entender que mais do que nunca precisamos da verdade, e não simplesmente a verdade que nos leva para o céu, mas a verdade que nos faz viver bem aqui nessa terra.
E todas as vezes que formos lutar em favor da verdade, o inferno vai se levantar contra nós. Você consegue entender? E muitas pessoas que trabalham para o inferno estão de freelance nas igrejas. Eles não são full time, mas eles fazem uns freelancezinhos, uns motoboy dos infernos, umas entregas rápidas. Você está indo, mas sério. Quando você vai ser treinado em alta performance para reconhecer uma nota falsa, nunca te entregam uma nota falsa. Você sabia disso? Quando você vai ser super treinado por uma nota para reconhecer um dinheiro verdadeiro, te entregam sempre o verdadeiro. Você vai manusear o verdadeiro. Você vai olhar para o verdadeiro, mas principalmente manusear. Você sabe por quê? Porque há uma diferença entre o papel verdadeiro e o papel falso. Já viu um bancário contando como ele conta com a velocidade? Mas se passar na sua mão algo que ele suspeita não ser verdadeiro, ele coloca no canto e continua contando. E de repente ele para, coloca outra nota. E aí então ele parte para a segunda etapa, para verificar se aquela nota não está desgastada, se tem algum problema. Então ele começa a buscar os sinais de autenticidade. Se você nesses últimos tempos não conhecer a verdade, a Bíblia diz que até os escolhidos podem ser enganados. Então não tem brincadeira para quem luta com a verdade. Quem anda atrás da verdade, quem busca a verdade, é um caminho de poucos amigos. Dependendo da situação, as pessoas vão embora. E todas as vezes que você resolve dizer a verdade, pessoas começam a dizer: não, mas cuidado, porque isso pode trazer um pouco de prejuízo, porque pode ser assim. Prejuízo uma ova, ou é verdade ou é mentira. Que história é essa? Nós não somos pessoas de meias verdades. É assim que funciona. Então nós estamos vendo isso aqui. Mas olha só, vamos lá? Atos 17, verso 10, diz assim: e logo os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado recebia a palavra. Mas examinando a cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Escute só, a turma de Bereia recebia de bom grado, sim ou não? Mas estava de olho para ver se era verdade. Você consegue entender isso? É responsabilidade nossa. É importante isso. Sabe por quê? Senão nós vamos ficar com um guerreiro só na frente dessa batalha. Porque se nós começarmos a negociar a verdade, nós estamos fritos. É assim que funciona. Ou nós vamos agir, ou não vamos agir. Mas precisamos ter, em primeiro lugar, o conhecimento. E como eu disse, não é só de uma palavra que nos leva para o céu. É uma palavra que também nos norteia nessa terra. Porque a oração do Pai Nosso não nos diz: me leve para o céu. Que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como ele é feita no... Então como é que a vontade de Deus vai ser feita na terra, se as pessoas sequer sabem quais são? É um grande desafio. Porque a verdade, ela incomoda. Mas às vezes não é por causa disso não. Às vezes é difícil, eu entendo, pela falta de preparo dos ouvintes. Então às vezes tem pessoas que ficam tentando. Você quer ver? Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo disse: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne. E porque ainda não podeis, e nem tampouco agora podeis. Gente, nós precisamos estar preparados para escutar a verdade. Você está preparado? Ou será que se alguém falar, você chora? Você quer ir embora? Mas foi muito duro. O senhor não me ama? Esse é o problema.
essa visão de amor moderna, essa palhaçada. Você lembra da sua mãe perguntando a você se você amava ela? Você me ama, minha filha? Fala que você me ama. Sua mãe falava que você me ama, eu não quero saber. Agora que você me obedeça, que eu rebento você no cacete. Até homem tá ruim de arrumar. Você pode notar, você pega uns homens aí, mais de 35. Quem tem mais de 35? Levanta aí a mão, os caras. Mas isso, são tudo ogro. Não espere. Se uma mulher com um homem de mais de 35 falar para ele, eu te amo, sabe o que ele fala? Obrigado. Faz bem me amar, que eu sou um homem amável. Sim. As pessoas hoje estão muito, sabe, não pode ouvir nada. Se você falar algo, meu Deus, eu vou embora. Não está faltando, sabe? Por exemplo, se a senhora tem um homem mais antigo desse, e a senhora vai chorar, reclamando da vida. Olha como é que ele, se ele for mais velho. Palhaçada é essa? Chorando por quê? Eu, hein? Já vencemos tanta batalha, minha filha. Não é essa que nós vamos perder, não. Deus continua conosco. Meu Deus, Eliane, que coisa é isso? Lhe falta fé? Raquel, traz um copo d'água para Eliane, que Eliane está nervosa. Mas se pegar um cara muito novo e casar e chorar, Eliane está chorando. Olha o marido. Liane não chora não, Liane, ó, escuta, Liane, escuta. Vai dar tudo certo, Liane. Não chora, Liane, não chora. Aí Liane diz, Raquel, traz um copo d'água para essa franga aqui, que está mais afoita do que eu. Não aplaude não, que isso é horroroso. Hoje a quantidade, hoje você não pode falar nada. Tudo que você vai falar, se você tem um colaborador, se você não chamar ele a atenção direito, ele não volta para trabalhar. É assim que funciona. Às vezes a verdade você não pode falar. Você tem que ir assim, sabe? Você não vai contar mentira. Mas, por exemplo, se a gente for falar a verdade sobre bebida alcoólica, não pode falar na igreja, porque tem gente que Você não pode falar sobre prazer sexual, sobre intimidade do casal, porque tem gente que já está trisal, já está com não sei o quê, e tem não sei o quê, e que é isso, quer trazer. Eu fico doido, porque a verdade ela é problemática. Nós temos que... gente, você tem que preparar para você escutar a verdade, sabe? Ela é difícil muitas vezes. Alguém falava, esse dia a mulher falou assim, pastor, o senhor acha que eu estou gorda? Uma pergunta digna de morte. Como é que a gente responde um troço desse? Então eu disse, minha filha, eu não sou balança não. Entendeu? Deixa eu explicar à senhora o que é esse negócio de peso. É um negócio assim em relação entre o que a senhora é assim e o que a senhora é assim. Então tem um cálculo para fazer, entendeu? Eu não sei não, mas eu acho que a senhora devia dar uma consultada. Porque se eu falo, tá, acabou. E ir embora da igreja, porque eu chamei ela de gorda. E tava. Era nítido, só ela que não via. Entendeu? Porque ela não estava afim de enxergar. E isso, tem gente que não quer ver, fazer o quê? Então a falta de preparo dos ouvintes. Você está entendendo? Para ouvir a verdade, você tem que ser uma pessoa madura, a entender a diferença, muitas vezes, entre uma posição contra você e contra o seu posicionamento. Porque você pode ser a favor de alguém e contra o posicionamento dessa pessoa, e se dá bem com ela, e pronto. Essa guerra não é sadia. Ela só está desse jeito porque pessoas estão fundamentando suas estruturas em mentiras. Porque a verdade liberta, mas a mentira traz o caos. Então, se você observar, é isso que nós vemos. E vai mais além. Olha só, não é só a falta de preparo não. Olha só aqui, 2 Samuel capítulo 12, verso 18. Olha o que diz. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança,
e temia o servo de Davi dizer que a criança era morta, porque eles diziam: eis que sendo a criança viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais lhe afligirá. O filho de Davi acaba de morrer. A morte daquele garoto tem muito a ver com a postura de Davi. Ele está 7 dias sem tomar banho, sem comer, orando a Deus para que a criança seja curada da enfermidade que estava enfrentando. No 7º dia, a criança morre. Os homens que estão à porta dando assistência a ele não querem dizer para ele, não querem dizer que ele morreu. Primeiro porque provavelmente tem um pouco de medo, porque o cara que disse a respeito da morte de Saul morreu. Então os caras devem estar pensando: ó, quem é que fala? Mas também o texto diz que o problema é que eles estão vendo que o quadro de Davi pode se agravar. Eles estão achando que Davi pode se submeter, não sei, a um quadro depressivo, a uma insanidade. Mas Davi está deitado no chão, e de repente ele olha para a porta, e ele vê um movimento da porta que ele acha estranho. Sim. E o que ele diz? Nada. Não. Ele olhou para a porta e perguntou aos homens: meu filho morreu? Qual era a última coisa que ele gostaria de ouvir? Qual era a última coisa que ele gostaria de ouvir? Mas ele teve medo de perguntar? Não. Porque o problema foi feito para ser enfrentado. Nós não podemos nos acovardar. Isso aprendemos com ele. Essa é a grande verdade. O que vemos, dentre tantas virtudes, é a coragem. Não a tolice, a coragem. Porque tolice e coragem são coisas bem próximas. Esse dia eu vi esse cachorro pequenininho, é piche. É esse, né? Isso. Izinho. E eles são encrenqueiros, não são? E aí vinha um num correntinho assim com a dona, e aí vinha um cara com pitbull. Menina, o peixe partiu para dentro do pitbull. E aí o dono do peixe falou assim meio alto: corajoso esse cachorro. Eu não estou com tempo para me meter em confusão não, mas olhei o tamanho do peixe e vi: isso é louco. Esse pitbull aí mata eu, não vai matar esse rato desenvolvido? Estou falando só pro tamanho, tá? Não estou desmerecendo o cachorro não, porque hoje já tem gente que: não, você vai embora porque chamou meu cachorro de rato. Não, as pessoas estão numa crise doida. Sabe o que me pastor? As pessoas não querem lidar com gente, pegam um bicho e botam o nome de gente no bicho. Não é, se você não gosta de gente, então para que botar um nome de gente no bicho? E aí não sabe lidar, o bicho morre, quer morrer também. Se uma mulher entrou em depressão porque o cachorro dela morreu, eu olhei, eu falei: será que ela não sabia que cachorro vive menos que gente? Porque se você não sabe lidar, pega uma tartaruga para criar. Ela vai viver 100 e poucos anos, aí você morre primeiro, a tartaruga não sente, a tartaruga não morre, você não sofre. As pessoas estão com muita dificuldade de enfrentar a verdade. Tudo traumatiza, tudo traumatiza, tudo traumatiza. Estão achando que Davi vai ficar traumatizado, sim ou não? Mas não ficou. Nós temos que aprender a lidar com a verdade. Doa a quem? Isso. Nós precisamos olhar, né? Porque hoje estamos negociando quase tudo. E nesse tempo complicado, é assim, é mais ou menos assim. Você quer enrolar alguém, manda áudio de mais de 4 minutos. E fala tudo que no começo. Oi, tudo bem? Como é que vai? Você? Certo, que Deus te abençoe. Graça e paz, não te vi ontem no culto. Estou com muita saudade de você. Aí por final você diz: olha, não vou poder te pagar esse dinheiro hoje, vou pagar só mês que vem. A pessoa escutou, mas você falou. E isso, claro. Quando ela vai te cobrar, você fala: menino, te mandei um áudio.
Ah, não vi não, mas vai lá e ouve. Hoje as pessoas estão fazendo isso, certo? Elas falam primeiro o que você quer e depois o que te vai te prejudicar, você nem ouviu mais. Você está rindo? Ô, gente, está difícil. O negócio está difícil. Davi enfrentou. Hoje as pessoas traumatizam. Muito trauma, sabe? Muita dor. Eu não sei como é que é. Nós não tinha nada. Pensa numa vida difícil. A nossa vida, quem aqui apanhou, levanta a mão. Isso. Quem engasgou com bala soft? Vamos começar daqui. Quem apanhou mesmo. Teve bicho de pé. Pegou aquele carrapatinho, estrela, aquela coceirinha. Tomou emoção Scots. Isso. Teve cachumba, sarampo, catapora. Meu Deus do céu, você é quase um Highlander. Você não morre de jeito nenhum. É verdade, certo? Nós não tínhamos tanta coisa como temos hoje, mas vivíamos num ambiente. A mãe, se você saísse de manhã com a sua mãe, fizesse bagunça e ela falasse: quando você chegar em casa, você não interessa a hora que você chegasse, a coça estava guardada. Ainda bem que chegamos à noite, mamãe esqueceu. Eu lembro. Eu falei, é ou não é? Apanhava e glória a Deus, e não tinha trauma não. Eu já contei isso aqui. Ou sua mãe falava com você assim: você quer ir comigo passear? Nós vamos na casa de Dona Cotinha. Você não vai mexer em nada e você não vai pedir nada para comer. Você está entendendo? Tá com fome, come aqui. Aí você ia para dar com Dona Cotinha. Chegava lá, o Satanás fez Dona Cotinha fazer um bolo que Dona Cotinha botava na janela, que o vento passava, você parecia pica-pau no desenho, lembra? E aí então você ficava doido. E Dona Cotinha conhecia o protocolo, porque era da idade de sua mãe. Quando o bolo esfriava, vinha Dona Cotinha. Isso era fantástico. Meu filho, vem aqui. Quer um pedaço de bolo? Você queria sim ou não? Mas havia uma verdade. Não valia, porque você ia apanhar. Então você olhava para Dona Cotinha e falava o quê? Quer não, Dona Cotinha? Eu não estou nem com fome não. Aí Dona Cotinha, que entendia o sistema, dizia o quê? Pode comer que sua mãe deixa. Aí chegava a frase de sua mãe, que era fantástica: come. Eu falei igual ele é. Come. Você falava: quer não, mãe, quer não. Hoje não levantei me sentindo bem não. Você está rindo, mas é sério. Nossa geração era a geração que estava acostumada a ouvir não. Não pode, não vai, não dá. Não pode agora, não dá para comprar, não dá para fazer. Você está entendendo? Era verdade, sim ou não? Isso. E hoje, para satisfazer o ego de uma geração, menina, as pessoas vão contar mentiras ou meias verdades. E é isso que nós estamos enfrentando. É isso que nós vemos este homem enfrentar. E me perdoe pregar assim, mas é uma luta quase solitária. Essa é a grande verdade. Estou aqui defendendo ele não, que ele sabe se defender muito bem. Mas é todo mundo que vai tentar romper contra a mentira vai enfrentar o furor do sistema. E muitos do sistema estão dentro da própria igreja. Essa é a grande verdade. Mas vamos lá, que senão eu fico nervoso igual ele e eu sou tranquilão. Já está pegando esse troço em mim, olha. Por isso que é bom ele me convidar para vir aqui, porque eu posso falar o que eu quero. Eu não sei se eu vou continuar vivo. Isso é verdade, tá certo? Agora também, às vezes, olha só, a verdade para ser dita precisa de habilidade. Tá certo? Então vou te dar um texto, só mais 2 e eu termino. Ó, 2 Samuel capítulo 12, verso 1.
E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O Deus poderoso falou com Natã para que ele fosse a Davi, falar com Davi, que Deus viu o adultério de Davi, o assassinato de Davi, viu tudo que Davi fez, sim ou não? E eu imagino o Natã, então é comigo mesmo. Vou logo falando: reizinho, traidor, adúltero, estava morto. O Natã falou: como é que eu vou falar isso para aquele cara, hein? Eu falei: o rei, eu tenho que falar essa verdade para ele, mas vai dar ruim, hein? Se é um trono, se é uma vergonha nacional, internacional, como é que vai ser? Aí ele chegou lá habilidoso, contando uma historinha. Negociou a verdade, sim ou não? Mas apresentou a verdade de forma inteligente. Transmitiu aquilo que precisava. Então a verdade precisa ser dita, e muitas vezes, né, nós vamos precisar de uma forma inteligente. Não apenas dizer a coisa certa, mas dizer a coisa certa da maneira certa. Porque é assim que as coisas funcionam. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos descobrir que a verdade precisa ser dita, ela precisa ser exposta. Mas as pessoas não vão gostar muito de nós por isso. Mas é o nosso compromisso, é aquilo que temos que fazer. Se nós atentarmos para essa situação, o que vai acontecer é descobrirmos que estamos numa luta verdadeira, e o que precisamos é de uma coalizão. O que precisamos é de ter acesso às verdades, não essas meias verdades que são ditas, essas coisas, né, de falar o que as pessoas estão interessadas em ouvir. Nessa noite eu vim deixar esta palavra, sabe por quê? Porque nós não podemos, de forma nenhuma, negociar com a mentira. Nós não podemos. Se você concorda ou não, se lhe agrada ou não, se lhe é favorável ou não, não é disso que a verdade fala. A verdade é verdade. Então nós temos que olhar para isso. Todas as vezes que olhamos para um mentiroso, por uma postura inadequada, incoerente, nós precisamos avaliar onde é que está a verdade naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo feito, e precisamos nos posicionar. É só isso. Nós podemos ser um grupo talvez pequeno que façamos a diferença. Hoje o que nós podemos fazer é orar pelo pastor Silas, por homens como ele, mas mais do que orar, nós precisamos escolher de que lado estamos. Se somos da turma dos soldados ou se somos da turma das mulheres, aquelas que vão sair dali e dizer para os discípulos: opa, a história ainda não terminou, ele está vivo, vai encontrar com vocês. É assim. A mentira foi contada, sim ou não? Sim. Ela atingiu um grupo? Sim. Mas o maior grupo foi alcançado pelo poder da verdade, porque ninguém vence a verdade. Então eu quero deixar essa palavra aqui nessa noite, para que Deus continue te sustentando, irmão, porque não é mole não, tá certo? Mas Deus sabe a quem chama, capacita, protege, né? Te dá inteligência na hora que todo mundo ficaria burro, num ambiente de nervosismo, onde paralisaria todo mundo. Deus ativa, move, faz. E é uma verdade, as pessoas gostem disso ou não,
a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Quando nós chegamos aqui nessa geração, ela já pertencia. Enquanto tivermos aqui, vamos continuar lutando para que isso permaneça, entendendo? E juntos podemos ir mais longe. Então eu vou falar para vocês: tenham acesso às verdades. Cuidado com aquilo que você lê, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com esses posicionamentos dos males, o menor. Tá certo? Ah, dos males, o menor. Então tá bom. Então vamos negociar com a mentira. Dos males, nenhum. O que nós vamos manter é a verdade. É assim que funciona. É assim que vai ser. E nós cremos que aquele que é o Pai da verdade também é o nosso Pai.